Olá, tudo bem? Nós vamos começar um programa agora, que é mais ou menos a continuidade do último programa, que falava sobre temas da atualidade. A gente vai ventilar mais uns 4 ou 5 temas e verificando aí o que está rolando no Brasil aí agora, 2018, 2019, 2020, muitas modificações nesse interregno, né? Aliás, de 5 anos para cá estão havendo muitas modificações no país e condutas diferenciadas, mudanças de ministério, mudanças de maneira de governança. E o mundo também tem mudado bastante. E esse último ano foi um ano profundamente diferente, né? Que precipitou algumas tendências que já estavam ocorrendo. Então, a gente vai elencar aqui mais alguns temas aqui. Bom, então mobilidade significa a capacidade de chegar aos lugares necessários para a vida urbana, como trabalho, escola, parques, comércios, hospitais, etc. Olha bem, trabalho, escola, parques, comércios, hospitais, etc. Quer dizer, se você tiver facilidade de chegar a esses lugares, você não tem problema de mobilidade, você não tem problema de transporte, você não tem problema de deslocamento, você não tem necessidades que aparecem no meio do caminho. Por exemplo, a mulher está grávida, entre trabalho de parto, ela vai sair, vai atravessar a cidade, ela vai ter o filho dentro do carro, ou dentro do ônibus, ou dentro de outra condução qualquer. Então, a questão da mobilidade aí é você ter a capacidade de chegar nos lugares que você precisa para ser assistido ou para resolver o seu problema. Não é necessariamente você criar um transporte, um trem-bala, uma linha férrea, um metrô. Isso também faz parte, mas quando você pode trabalhar a ideia da mobilidade, em que as pessoas não se desloquem grandes distâncias e que isso traga grandes problemas e grandes trabalhos de infraestrutura, é óbvio que isso é o melhor. Então, o termo mobilidade não é só falar de transporte, não é só prover transporte para qualquer lugar, até para Vênus, para Marte, não é isso, né? Se você tivesse, por exemplo, a necessidade, tivesse que resolver o seu problema na Europa, mas não, as suas necessidades podem ser resolvidas muito mais próximas de você, desde que a logística coloque nas regiões coisas necessárias às pessoas, de forma que elas não precisem do deslocamento via transporte público, via transporte particular, via metrô, via trem, etc. Tá? Então, essa que é a ideia de mobilidade. Quais são os fatores determinantes para a mobilidade? O Plano Nacional tem como principais objetivos promover o acesso a serviços básicos e equipamentos sociais. Então, a lei representa um avanço político-social, pois reconhece que as desigualdades dos transportes urbanos existem no Brasil. Define o mobilidade urbana como a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Outra coisa, cargas também, né? Se você também tem que transportar cargas a grandes distâncias, é complicado, né? Por exemplo, houve o problema de oxigênio lá em Manaus. Pacientes que não cabiam nos hospitais de Manaus, que foram tratar em outro estado. É preciso de você ter uma logística de emergência para resolver esse tipo de problema. É claro que você precisa do estoque de oxigênio também. Precisa de uma logística global para que as coisas que temos que se mobilizar de um lado para outro o façam no menor caminho possível, de maneira mais curta possível, ou que não precise de haver essa mobilização de recursos. Claro que no âmbito de uma pandemia, depois de tudo que aconteceu, inclusive por inépcia, por falta de preparo, né, nós não seguimos os protocolos que outros países seguiram preventivamente e a coisa está estourando. Mas isso aí depende de uma série de outras coisas, né? Porque não é só você dizer assim, vamos fazer o isolamento e todo mundo fica em casa e pronto, acabou. Não, as pessoas precisam de dinheiro. Então, aí entra a questão governamental. Os outros países, por exemplo, perceberam isso aí e tomaram duas atitudes. Primeiro, você fica em casa. Segundo, eu dou dinheiro para você segurar a onda. São os auxílios emergenciais. Outra coisa, o auxílio emergencial, ele pode ter parecido muito, e o custo operacional, o custo financeiro disso aí pode ter parecido muito, mas se você pensar bem,
os valores maiores crescentes, uma projeção um pouco mais adiantada até na questão da vacinação, que não era um problema que se tinha perspectiva necessária há 3, 4 meses atrás, poderia ter sido planejado. Porque se você não tem expectativa de vacina, você tem que prolongar o isolamento, e por mais estressante que seja. Quer dizer, esse tipo de logística, de pensamento, de antecipação, tem a ver com mobilidade também, tá? Mobilidade sustentável. Como é que você vai manter as pessoas em casa? O Estado tem que entrar. Ah, mas isso aí é coisa de Estado socialista. O nome não interessa. Os países que não são socialistas fizeram isso e se garantiram e tem um número de mortes mais baixo. Mas a pandemia tem sua força, então tem que haver a questão de estudo sobre isso. Bom, o plano de mobilidade é um instrumento que consolida o planejamento e a implantação de mudanças exigidas, né? Que deve ser integral e atender com equidade às necessidades dos cidadãos. Então, você não vai cuidar só da mobilidade num bairro mais bonitinho, né? Você vai cuidar também dos bairros mais na periferia. Muita coisa que tem que ter lá na periferia. O novo conceito de mobilidade urbana é em si uma novidade, um avanço na maneira tradicional de tratar isoladamente o trânsito, o planejamento e a regulação do transporte coletivo, a logística de distribuição das mercadorias, a construção de infraestrutura viária, calçadas e assim por diante. Inclusive levando em consideração o deslocamento de pessoas com deficiência, crianças, pessoas mais velhas. Afinal de contas, a estruturação de um Estado vem para assistir à sociedade. Então, por quê? Porque é a sociedade que banca esse Estado. Criou-se a ideia de alguém representando os cidadãos para que possa se resolver problemas dos cidadãos, e não problemas de alguns em detrimento de outros, pela importância ou significado social de alguns. Isso não existe. Todos são importantes. Em seu lugar, deve-se adotar uma visão sistêmica sobre toda a movimentação de bens e de pessoas, envolvendo todos os modos e todos os elementos que produzem as necessidades desses deslocamentos. Então, para a elaboração do plano, foi publicado os 7 passos, né? Que fornece recomendações que qualificam esses processos nos municípios brasileiros. A metodologia consiste em uma sequência de passos de atividades, desde a tomada de decisões para viabilizar o trabalho, a constituição das estruturas de gestão, o acompanhamento dos projetos, as técnicas e estratégias de levantamento de dados, a formulação de cenários e propostas, a comunicação, a participação social, a consolidação e aprovação de documentos e o documento final, até as providências para implementação e revisão periódica. Bom, então, a gente deixou aí uma definição razoável do que seria a mobilidade urbana. Não fomos muito profundamente, mas o tema é bom. Agora nós vamos falar um pouquinho de evasão escolar no Brasil. Olha só, a escola, eu estou pegando aqui o Observatório de Educação, Instituto Unibanco, um artigo que parece bem atual, bastante atual, mas o tema ele vem de um tempo para cá, é uma questão de observação da sociedade brasileira. A escola tem um papel social essencial quando se trata de potencializar vínculos sociais, desenvolver habilidades físicas, cognitivas e de tornar o aluno um agente social atuante em sua comunidade. Olha bem, isso é uma escola. Será que a escola consegue fazer isso? Vai depender de como que ela trabalha, do preparo dos seus professores, né, do preparo dos seus gestores, dos planos e dos encontros, dos simpósios, das conclusões, das observações da sociedade, das necessidades da sociedade, como que leituras que as pessoas hoje fazem. Por exemplo, se você tem uma escola hoje e se você tem uma modalidade diferenciada de trabalho, uma pedagogia diferenciada de trabalho, você tem que ver que esse cidadão ele vai fazer uma inserção no mundo. Então, essa pedagogia, por mais que ela seja diferente, ou que ela seja clássica, ou que ela seja alternativa e futurística, ela tem que levar em consideração a realidade que a pessoa vive, o dia a dia dela, inclusive a realidade dos rincões, dos locais, das localidades, das pessoas daquele local, a relação naquele país, né?
Quais são as necessidades de um determinado país na África? Quais são as necessidades do Brasil, que é um país continental? Quais são as necessidades em regiões do Brasil? Até por questões climáticas diferenciadas. Quer dizer, quando você está pensando em educação, para que as pessoas façam leituras das realidades que envolvem a questão da vida propriamente dita, quais são os insumos básicos que as pessoas precisam, principalmente considerando de onde essas pessoas vêm e como que elas vão viver ali e para onde que elas podem ir, né? Então a escola tem esse papel. Por trás de situações de infrequência, que nós estamos falando de evasão escolar, né? Por trás das situações de infrequência, abandono e evasão escolar, existem motivações das mais diversas naturezas, o artigo está dizendo. Por exemplo, gravidez, falta de conexão dos conteúdos escolares com os interesses e desejos dos estudantes. Ah, mas espera aí, se eu for por conta dos interesses, dos desejos dos estudantes, eu não chego a lugar nenhum, eu vou ficar só por conta do que eles querem? Não é bem assim, não. Você avaliar, por exemplo, você vai falar de computador, por exemplo, uma comunidade agrária que não tem acesso à tecnologia. Claro, você vai ter que fazer esse tipo de inserção, mas isso aí, de repente, não desperta neles uma necessidade, né? Uma vontade. Talvez eles queiram entender mais da terra deles, de como é que planta, como é que são os regimes de chuvas, o que eles fazem para ter maior produtividade. Então, quer dizer, cabe um olhar da localidade. Agora, introduz uma matriz de avanço e de tecnológica, porque, no final das contas, o campo também está dentro de um país que, por sua vez, vai assistir uma cidade, essas cidades participam da capacidade tecnológica do país e esse do mundo, quer dizer, tudo é uma evolução, né? Também você não vai pegar uma comunidade urbana de São Paulo com outras necessidades, ou mesmo da periferia e tal, e vai falar com eles sobre técnicas de jardinagem, como é que planta o plantio e tal. Ah, isso aí já é uma parte menor, é só para eles terem uma noção, né, de que aquilo existe, que aquilo é uma necessidade. Então, quer dizer, tem que ter um olhar para as estruturas, né? Então, às vezes, o objeto de ocupação da escola, desconectado com as necessidades e os interesses legítimos daquela população, faz com que haja evasão escolar. O cara fala assim, eu estou perdendo tempo aqui, eu não quero nada disso. É a mesma coisa que você fazer, por exemplo, você não tem vocação para a área de exatas, vamos supor. E você resolve fazer um curso de física, você resolve fazer um curso de matemática, fazer uma engenharia mecânica, você vai sentir um mal-estar danado, que não é objeto de seu interesse. Aquilo pode ser importante num determinado momento para uma sociedade, mas não é para você importante. Então, a área de interesse você tem que estar motivado. Então, motivações das mais falta de conexão, né, ou motivação com os conteúdos escolares, com interesse e desejos de estudante. Necessidade imediata de geração de renda para apoiar a família. Isso é uma coisa interessante. Às vezes, uma conduta de um ensino básico que faça a pessoa fazer alguma leitura, mas imediatamente, ou em conjunto com aquilo, você dá uma estruturação de carreira, de profissão. Por exemplo, eu estou falando do homem lá do campo. Ele precisa de plantar e tal. Ele precisa de tirar alguma coisa da terra. Então, que a educação seja vislumbre do mundo que o cerca e uma coisa que enseja uma competência naquilo que ele vai fazer. Porque senão ele vai sair da escola e vai ganhar a vida dele, vai ganhar de qualquer maneira, tá? Então, na adolescência, por exemplo, o problema apresenta-se com maior intensidade. No ano de 2018, 8,8% da população entre 15 e 17 anos estava fora da escola. Ah, mas é um percentual pequeno. Olha, se você considerar quem está dentro da escola, muitas vezes está extremamente defasado. Essa educação não faz eco dentro de casa, que os pais, de repente, não têm tempo. Essas pessoas, de repente, não conseguem comprar livros. Então, quer dizer, quem está dentro da escola, muitas vezes, não está fazendo proveito da escola. Agora, se você está definitivamente numa idade entre 15 e 17 anos, você está preparando para a vida, você está chegando à idade, você está no caminho da idade adulta. Se você está fora da escola, bom, então aí que você não tem nada daquilo mesmo que possivelmente você teria. Esse dado de 8,8 ele é do Instituto do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Existe uma idade crítica para a evasão escolar no Brasil?
No ensino fundamental, com mais ou menos 13 anos de idade, a proporção de jovens que chega à escola chega a 97%. Isso é razoável. Eu acredito que no momento atual isso caiu. Essa proporção cai quando se trata de jovens entre 16, 17 e 18 anos. Após os 18 anos, a queda volta a ser suave. Ou seja, o pico de evasão escolar no Brasil é entre 14 e 18 anos. Olha que coisa terrível, né? O que você estaria fazendo dos 14 aos 18 anos? Você estaria no ensino médio, que em tese te daria a maior quantidade de recursos para você chegar a uma profissionalização. Te daria recursos, por exemplo, para você adquirir mente científica. Porque até o fundamental você aprende rudimentos para entrar nas ciências. Você começa a entrar e vislumbrar e fazer leituras de todo tipo de ciência econômica, social, biológica, matemática, qualquer ciência. Nesse momento você está fora da escola. Essa faixa etária coincide com a idade adequada para frequentar o ensino médio, foi o que eu acabei de falar. E isso pode estar ligado a deficiências do ensino médio brasileiro, as questões sociais ou repetência, já que muitos não chegam a finalizar o ensino fundamental, ou ainda a experiência escolar que pode ter sido negativa. O cara teve uma má experiência no fundamental, ele entrou no ensino médio, não aguentou e foi embora. Ou ele teve um mau preparo no fundamental 1 e 2 e não conseguiu entender o ensino médio. Ou ele tem problemas de precisar de trabalhar, né? Nesse caso, o constrangimento muitas vezes é causado por uma baixa compreensão do conteúdo do ensino fundamental, pode ser um dos fatores do não ingresso no ensino médio ou até da saída dele precipitada, e isso é um problema, né? Nesse cenário os movimentos dos gestores, nesse cenário que movimenta todos os setores escolares. Aqui tem um erro de escrita que eu estou tentando entender. Nesse cenário que movimentos de gestores ou gestores escolares podem fazer, o que eles podem fazer para agir preventivamente? Essa aqui é a pergunta. Bom, então aí já é uma matéria mais técnica e já é uma matéria direcionada aos gestores. Eu não vou continuar por aqui, não. Tem aqui um dizer muito interessante. Um jovem longe do sistema de ensino é um problema que vai muito além dos limites físicos da escola. Ele se torna uma questão social. Isso é uma coisa, por exemplo, dentro de um tema de redação, seria interessante tocar. Para compreender melhor o problema e buscar a solução mais adequada, é preciso primeiro entender a diferença entre os conceitos de abandono e evasão escolar. Parece a mesma coisa, né? Apesar de serem usados como sinônimos, eles se especificam coisas diferentes. Deixar de frequentar as aulas durante o ano letivo caracteriza abandono escolar. Já a situação em que o estudante seja reprovado ou aprovado e não efetua a matrícula para dar continuidade aos estudos no ano seguinte já é evasão. Então, olha bem, o abandono é quando o cara larga alguma coisa pela metade. A evasão é quando o camarada tem condição de continuar e ele decide sair, né? Então, essa decisão de sair, nós já comentamos, pode ser uma questão de inadequação da escola ou inadequação à necessidade premente da pessoa. Então, a quantidade de estudantes jovens numa faixa etária fora da escola aumenta conforme o passar do ano letivo. Nós temos uma subida dos números de desistência, o que caracteriza abandono escolar. Isso está acontecendo no Brasil. Nós temos mais abandono que evasão. Por outro lado, a evasão escolar, quando o aluno frequenta um ano de escola, mas não se matricula no ano subsequente, acontece a evasão quando há registro de matrícula do estudante nos censos escolares no ano após ao que ele frequentou. Ou seja, houve continuidade ou não houve, se não houve a evasão. O abandono é maior que a evasão, mas os dois subsistem no Brasil, por questões estruturais. Bom, então acho que a gente pode passar para o outro tema, senão nós vamos começar a aprofundar em matéria técnica. Vamos lá, evasão escolar. Agora nós vamos falar de meio ambiente em questão. Vamos lá. A questão do meio ambiente aí passa por uma série de coisas. Então, o texto aqui é de uma revista de educação chamada Quero Escola, e ele começa a dizer o seguinte:
Morando em grandes metrópoles ou no interior, é fato que todas as pessoas sentem menos um efeito do avanço do homem sobre o meio ambiente. Poluição, mudanças climáticas, falta de desperdício de água e desmatamento fazem parte da realidade da maioria dos brasileiros e das pessoas do mundo afora. É uma coisa interessante que a gente precisa de pensar, que é o seguinte: a gente tem que ter um raciocínio baseado na ciência, mas a gente tem que notar que o meio ambiente, muitas vezes, ele tem também, por trás dele, ações políticas de terceiros e, e que muitas vezes não são bem intencionadas, né? No último programa dos temas atuais, eu falei, por exemplo, da preocupação da Europa com a questão da Amazônia brasileira. É óbvio que qualquer mudança no meio ambiente, principalmente uma floresta como a Amazônia, vai fazer diferença, isso é óbvio, para o mundo todo, principalmente para o Brasil, para o continente da América do Sul, com relação à biodiversidade, com relação a regimes de chuva, e a perda das belezas, desertificação, uma série de problemas. E isso vai repercutir no resto do mundo, obviamente que sim. Agora, tem algumas coisas que as pessoas se mobilizam para falar lá fora, que elas também não se habilitam financeiramente para ajudar a resolver. E muitas vezes usa-se aquilo ali para combater algum tipo de exportação que o Brasil faz, por exemplo, do agronegócio ou da carne, porque compete com produtos de outras localidades. Então, a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Outra coisa, é o advento do chamado aquecimento global. O aquecimento global quer dizer que nós, como seres humanos, pelas as nossas ações industriais de mobilidade de automóveis, etc., somos capazes de aquecer o planeta. Olha, existem grandes controvérsias sobre isso. Nós somos capazes, sim, de prejudicar o meio ambiente e, ainda que não seja num nível planetário, a gente causa problemas de extinção de espécies por ação predatória, com plásticos, com lixo mal localizado, com os núcleos urbanos que promovem muito aquecimento, baixo escoamento de água, represamento de poluentes que podem atingir a respiração dos seres humanos, ou agrotóxicos nas indústrias que podem, agrotóxicos na agricultura que podem mudar a qualidade de solo e água, etc. Claro que isso tudo, nós vivemos isso aí. Mas eu não sei se nós conseguimos, em larga escala, mudar, por exemplo, a qualidade, ou melhor, a temperatura do planeta. Eu confesso para você que não creio que isso seja verdade. Mas é óbvio que cabem continuidade de estudos. Essa questão do efeito estufa, por exemplo, ela é dada como certa. Não, o efeito estufa acontece porque o CO2 no ar impede a entrada dos raios, impede a saída dos raios do calor. Bom, eu sou professor de física. O efeito estufa, ele é explicado dessa forma, que a estufa, que é que o vidro impede parcialmente, ele impede a saída. O vidro não é transparente para a frequência de calor, que é uma frequência de eletromagnética, mas ele é transparente para a luz. Então a luz entra, absorvida aqui, ela emite ondas na faixa do calor, e o calor fica represado ali dentro. O CO2 da atmosfera faz isso. Não sei, não temos absoluta certeza disso. O efeito estufa atmosférico ele pode ser provocado pelas partículas de água. Existe essa cogitação. Agora, você vai pagar para ver? Você vai inundar aí o CO2? Agora, o carbono é muito importante para a manutenção da vida. Então, se você começar a tirar CO2, também pode prejudicar o planeta. Existem algumas coisas que cogitam isso aí. Então, sinceramente, eu não sei se eu acredito ou se eu tenho certeza, eu não sou cientista, não estou em loco, não estou trabalhando com dados, e alguns que trabalham com dados não concordam e outros seguem a maioria dizendo que sim. Tanto é que hoje em dia nós estamos falando de painéis de mudança climática e não de aquecimento global. Agora, eu acho que a preocupação do ser humano com o meio ambiente, ela é legítima,
E talvez o CO2 tenha lá a sua capacidade, a sua quantidade de efeito estufa que ele. Mas isso não está provado. Isso é uma hipótese. Tá? Agora, não é por causa disso que você vai incentivar a queima de combustíveis fósseis, porque existem outras coisas, outras intercorrências nesse momento, que geram, sim, ondas de calor em cidades, né? E isso é um prejuízo. Assim como a queima de carvão polui a atmosfera, dá problema respiratório. Então, quer dizer, independente se o combustível chamado fóssil, combustível petróleo, em usinas de geração de energia, em fábricas, ou o carvão, uma coisa que é da natureza e algumas são fósseis, e que podem gerar algum tipo de poluição, realmente isso aí tem que ser observado, combatido. Então, não vamos trocar a matriz, até porque o petróleo, nós não sabemos se ele é exatamente um combustível fóssil. Como você está discutindo até isso, olha, existem nuvens de petróleo, nuvens de hidrocarbonetos, que seriam petróleo, em lugares distantes aqui na nossa galáxia. Aí, não, o petróleo tem origem fóssil. Olha, se o petróleo tem origem fóssil, em pressão e deposição de elementos orgânicos, e você está olhando uma coisa fora do planeta, onde lá tem uma cadeia de hidrocarbonetos que seria em cima um gás de petróleo, né, que se você trouxesse a pressão ambiente, ele seria o líquido petróleo bruto, e lá houve questões de orgânicas, né? Então, existe uma dúvida se aqui nós não temos formação de petróleo que não seja exclusivamente fóssil. Então, nem essa certeza nós temos. Vamos colocar aí essa dúvida, né? E vamos pesquisar. Se você está com dúvida, você pesquisa. Bom, então, morando em grandes metrópoles ou no interior, é fato que todas as pessoas sentem algum tipo de avanço do homem no meio ambiente. Então, não estou dizendo que não exista. Existe sim. Poluição, mudanças climáticas, falta e desperdício de água, isso é muito importante, né? A condução de água no Brasil, até pouco tempo atrás, era tida como cerca de 30% de perda. Nós somos um país rico em água. Nós temos aqui o serviço aquífero da Amazônia, com 150 quatrilhões de litros de água no Brasil. 150 quatrilhões de litros de água, um aquífero na Amazônia, 150 quatrilhões de litros de água, capaz de prover de água os 7 bilhões e 700 milhões de habitantes da Terra durante 2 séculos. E o Brasil ainda tem mais 6 aquíferos. E o aquífero Guarani não é o maior do Brasil e nem é o maior do mundo. O maior do mundo é o sistema aquífero da Amazônia, com 150 quatrilhões de litros de água. A Amazônia não é só rica por biodiversidade, por madeira, ou por evaporação e a criação de rios aéreos, não. Ela também é rica em água. A bacia amazônica é um colosso. Então, todo mundo fala, você está acabando com a Amazônia, nós temos que chegar e tomar conta da Amazônia. Não, quem tem que tomar conta da Amazônia é o brasileiro, em prol do próprio brasileiro, em prol do mundo, né? Então, falta e desperdício de água. Desperdício na forma de perda de água de canalização, desperdício na forma de uso, porque nós somos de um país que sempre foi muito bem provido de água, nós temos uma tendência a achar que a água é farta. Mas a água, depois que você a poluiu, ela não só vai retornar ao ambiente poluindo, como ela vai desservir a outras populações. E como é que você limpa isso? Outra coisa que eu vou deixar aqui para você pesquisar. O que é água potável? Algumas pessoas acham que você achou uma mina, bota o copão lá e toma de água. Não. O que está acima daquela mina? Os lençóis freáticos enchem, ajudam, contribuem com a água daquela mina. Você está tomando a água de esgoto aí que permeia na terra, que tem muita perda nos esgotos também. Você tem cemitérios em outros lugares aí. A água chove ali, aquilo ali
bate na terra e vai para os lençóis. Os lençóis. Então, se a mina que você pretende, essa mina que você esteja algo a montante daquilo, você pode estar sendo prejudicado. Então, o que é água potável? Água potável é água tratada. E água tratada é água cara. É nesse aspecto que nós estamos falando de desperdício de água. Ah, eu vou comprar uma água mineral. Conhece a procedência? Água mineral é cara demais. Uma garrafinha ali, que além de tudo é de plástico, né? Se você está viajando, se você não tem acomodação, se não quer tomar água de qualquer lugar, tudo bem que você leva uma água mineral. Mas na sua casa, na cidade, o melhor conceito de água potável é a água tratada. E ela não deve ser desperdiçada, porque embora ela não seja cara igual a água mineral, mas ela te protege e ela tem um custo, tem um trabalho humano e tem toda uma dedicação. Então, falta desperdiciar. Outra coisa, desmatamento. Também faz parte da realidade da maioria dos brasileiros. E o desmatamento aqui, o pessoal não está tomando cuidado mesmo, né? Estão desmatando aí áreas imensas do Pantanal, além dos incêndios, que muitas vezes não são criminosos, mas boa parte deles são. Bom, normalmente as provas, o Enem, por exemplo, abordam com frequência chamadas pautas verdes. Poluição, reciclagem e decomposição do lixo orgânico estão entre os assuntos mais abordados na prova. Olha bem, descarte de produtos eletroeletrônicos. Eu tenho participado de um projeto em que a gente está avaliando isso aí, inclusive aqui no canal Pontuando nós fizemos 2 inserções de um trabalho de pessoas da própria cidade que estão cuidando da limpeza urbana, coadjuvando o setor público, no que diz respeito a educar as pessoas no momento do descarte de óleo. Tem gente que compra óleo, descarte de óleo, descarte de eletroeletrônicos, pilhas, lâmpadas, muitas são muito poluentes, plásticos, papel, coisas que podem ser recicladas. Porque quando você mistura tudo, aí fica difícil de você fazer a reciclagem. Se tem um pedaço de plástico com uma caixa de pizza suja, com um pedaço de material orgânico, se tudo aquilo ali para você é lixo, fica difícil de você classificar por área e que seja reaproveitado. E outra coisa, o lixo ele tem uma gordurinha, vamos chamar assim, que está implícita ali dele, que está junto dele ali, que é qualidade financeira, de venda. Né? Por exemplo, quando você pega um computador velho e você consegue desmembrar placas, aquilo pode servir para algumas instituições, pode servir para reaplicação, plásticos antigos, né, que poderiam servir, por exemplo, você tem um shampoo de uma marca de outra marca, aquilo pode ser recolhido e devolvido às próprias empresas, elas podem lavar aquilo ali, reciclar, fazer alguma coisa. Reciclar não é você destruir, fazer um produto menor, necessariamente. Vidro, né? O vidro que você comprou alguma coisa nessas farmácias de manipulação, o vidro que você trafegou com alguma coisa, aquilo pode ser reciclado, limpo, né? E devolvido, e aí você vai usar menos matéria-prima. Então, reciclagem, decomposição de lixo e compostagem é uma coisa que o material orgânico pode ser feito, se vir com adubo, borra de café, pedaços de casca de ovo, que é cálcio puro, tudo aquilo ali são materiais orgânicos que são reaproveitáveis, que retornando ao solo são enriquecedores. Então existe um valor agregado financeiro ao lixo. Se você mistura e não faz o descarte necessário, o que ocorre? Você perde esse valor agregado porque tudo vira porcaria. Aí você vai encher os lixões. Encher os lixões, o que acontece? Chove, aquilo vai para a terra, o plástico esgarça, aquilo sai dali de dentro, polui, mata espécies, rios, chega até a sua casa na forma de água poluída, né? E micro-organismos, né? Nós temos que tomar cuidado hoje em dia com as questões de micro-organismos, né? Algumas águas, né, deixadas, empoçadas em alguns lugares, são criadouros de ovos de mosquitos, que são vetores de doenças, sem contar que bactérias e outros micro-organismos poderiam proliferar ali, né? Bom, então na redação, por exemplo, proposta de desenvolvimento e preservação ambiental sempre apareceu, conciliar interesses
conflitários, preservar a floresta amazônica, são algumas das redações possíveis. Para ajudar a escrever pauta às vezes, conversar aqui com uma professora e 5 possíveis propostas de redação para o tema ambiente. O perigo da escassez de água no Brasil. Vamos falar rapidamente. A atual crise hídrica no Brasil é considerada a pior da história. Realmente, houve um ápice em 2014 na região sudeste, com falta de chuvas, má gestão pública. O problema é o seguinte, houve falta de chuva, mas o problema não foi São Pedro. O problema é que você pode ter a construção de reservatórios já antecipadamente, prevendo que você vai ter ciclos de escassez, porque isso é natural na vida. Não pense que é só por causa da poluição ambiental agora e da ação do homem no planeta nesse momento que você não teve problemas de modificação climática lá atrás, que não eram devidos à ação do homem, ou seja, antropogênica, que causou problemas de problemas de água, né? Uma crise hídrica. Isso já aconteceu. Já teve crise, por exemplo, na Idade Média houve lá um momento em que o Sol ele estava com uma atividade minorada e, por conta disso, houve um resfriamento na Terra. Assim como muitas vezes o grau da água dos oceanos na Terra sobe em função das emanações maiores do Sol. Essa variação aí de gradiente de temperatura nem sempre, atualmente, que o pessoal fala aí, não é necessariamente devido à ação do homem. Isso tem que ser separado uma coisa da outra. A ciência estuda isso também. Na Idade Média, por exemplo, o rio Thames, em Londres, existem pinturas que descrevem ele congelado. E hoje, se você for lá, não existe, não chega ao ponto do congelamento. Quer dizer, o que mudou? Mudou o clima. Pode novamente ter uma pequena era de glacial? Pode. Pode ter outra vez. Sempre teve oscilação. Então, nós já devemos ter tido ciclos de crise hídrica em vários lugares do planeta e do Brasil, sistematicamente. Agora, nós somos uma sociedade moderna. A gente tem capacidade de fazer previsão disso. A nossa crise hídrica de 2014 ela tinha a ver com a falta de investimento. Inclusive, uma coisa que as pessoas às vezes não pensam é o seguinte: quando você privatiza uma empresa estatal, por exemplo, de energia elétrica, como a Eletrobras, o pessoal fica achando que aquele ali é um elefante branco. Foi criado, que o Estado está lá, que é cabide de emprego para todo mundo, que tem uma corrupção danada, que os políticos se locupletam, então tem que vender, porque o Estado não cuida bem, não faz gestão, boa gestão. Então tem que vender para o setor privado, que o setor privado pensa direitinho, é objetivo, é assertivo e chega do outro lado. Bobagem isso. A visão do empresário é lucro. Ele não está errado, não. Embora eu achasse que ele pudesse ter uma visão social melhor. Mas, em princípio, ele está defendendo a manutenção e a sobrevivência da empresa dele, acaba por beneficiar seus funcionários, inclusive se ele for um sujeito humano. Agora, ele não tem visão social em termos de gestão. Uma empresa como a Eletrobras, por exemplo, ela tira de um lado e leva para outro. Se tem deficiência aqui, essa daqui supre. Isso é uma visão orgânica, que supre, inclusive, o empresário e os habitantes, as indústrias, as pessoas. Essa visão é a visão do Estado. E o nosso Estado foi profundamente competente nos vários governos, não pelos governos nem pelos políticos, mas pelos técnicos, pelos engenheiros, pelos biólogos, pelos cientistas brasileiros que foram muito capazes. Por exemplo, a criação do SUS não dependeu de governo nenhum, dependeu da competência das pessoas, das equipes, dos médicos, dos sanitaristas. O Estado consegue agregar isso. Então, simplesmente fazer esse reducionismo de que você tem uma Petrobras que acabou de emprego para essa porcaria dessa Lava Jato, bobajada danada. O que nós perdemos com a Lava Jato? Nós perdemos mais de 20 empreiteiros aí. Os donos foram corruptos. Está aí os técnicos, os engenheiros, os capacitados, competentes, a capacidade técnica, a capacitação técnica também foi embora. Você fechou, elas foram embora daqui. O que o Estado tinha que ter feito? Tem corrupção? Pune corrupção é assunto de polícia. Vamos preservar a empresa. Fizeram isso com a GM lá na América do Norte. Tá? Uma boa parte da GM é do Estado.
Estados Unidos é um país ultracapitalista, né? Mas tem momentos que o Estado tem que intervir. Então, coisas de alta monta têm que ser feitas pelo Estado. E nós temos o Ministério Público, os tribunais e as polícias e os investigadores para saber quem é corrupto e quem não é. Você não precisa acabar com a empresa, nem vender a empresa por bagatela. Vou só falar mais um pouquinho sobre eletricidade. Em um ano e meio, mais ou menos, do início de 2019 até meados de 2020, a Eletrobras ela deu um lucro líquido, 18 bilhões de reais. Querem vendê-la por 16 bilhões. Quer dizer, querem vendê-la por ao contrário. Ela deu 16 e querem vender por 18. Quer dizer, mais ou menos o lucro de um ano e meio, a empresa se paga e o resto é só ganho, porque você precisa daquilo. A Eletrobras não deve, não precisa, é temerário ser vendido. Outra coisa, quem compra a Eletrobras fica com o controle das bacias, porque uma boa parte da nossa energia aqui é hidrelétrica. Tá? Tanto é que quando nós tivemos problema em 2014, a crise hídrica, um dos problemas que nós tínhamos era de geração de energia. Isso não pode estar na mão do Estado. E fora do Estado, fora da mão do Estado. E um dos problemas da crise hídrica era exatamente que as empresas, porque uma parte da energia elétrica no Brasil tinha sido privatizada há um certo tempo. Essas empresas não fizeram investimento que o Estado faz para a manutenção da qualidade, prevendo aumento de populações, prevendo tecnologia. Outra coisa, você tem que ter uma boa capacidade energética, senão você não pode receber investimentos. Uma empresa grande vem para cá, você não tem energia para dar para ela? Ah, não, mas aí o Estado regula. Regula por quê? O Estado vende o que ele quer. O país está precisando de energia porque a fábrica fulana de tal vem para cá. O que a minha empresa particular tem com isso? É assim que o empresário vai pensar. Então você tem que ter uma organicidade. Em todos os países grandes têm grandes projetos de energia do Estado. Senão ele sucumbe. É só você pesquisar. Então, a atual crise hídrica no Brasil é considerada a pior da história. O ápice ocorreu em 2014 na região sudeste, quando falta chuvas, má gestão pública e falta de planejamento resultam no racionamento de água seca o sistema, por exemplo, da Cantareira, aqui lá em São Paulo, que abastece a região de São Paulo. A má distribuição de água em nosso território, o aumento do consumo, porque a população aumentou, e o desperdício de água são fatores determinantes da escassez que houve lá e que ainda está havendo. O perigo da permanência do desmatamento da Amazônia, independente das implicâncias externas, dos posicionamentos do atual governo, que são bastante deletérios em termos de planejamento e de controle disso aí, esvaziando inclusive órgãos de fiscalização. É complicado, realmente complicado, mas independente do Macron estar falando bobagem lá contra nós, lá, porque ele está fazendo política, independente disso aí, é claro que nós temos que pensar no desmatamento da Amazônia. Lá tem povos, tem os originários da terra. Se nós não ocuparmos a Amazônia, nós corremos risco. Na Amazônia tem petróleo. Na Amazônia tem o sistema aquífero que eu falei agora mesmo. Na Amazônia tem biodiversidade com coisas que tem aqui, não tem lugar nenhum do mundo. E isso é caro. E os caras vêm para cá e descobrem, patenteiam o nosso produto. Então nós temos que ocupar, nós é que somos donos daquilo. Tá certo? Lá no Oriente Médio, quem que é dono do petróleo? São os países. Na Rússia, quem que é dono do petróleo? É a Rússia. Nos Estados Unidos, quando o petróleo era o Estado, né? Depois teve algumas iniciativas privadas, exauriram, acabaram com o petróleo de lá. Aí começaram a criar o petróleo de xisto, altamente deletério para o meio ambiente e caro de ser produzido, entendeu? Então nós temos que mudar a matriz energética e tal. Então, olha bem, o que mais tem na Amazônia além de biodiversidade? Você tem biomassa, você tem água para criar hidrelétricas, e nós temos outras formas de energia também,
que estão participando aí nas cidades, por exemplo, do Nordeste, mais de 40% da produção de energia. Então, a Amazônia é muito importante para nós, para o mundo inteiro. Então, esse é um tema, né? Como preservar a floresta amazônica, né? Em junho de 2019, foram destruídos 920,4 quilômetros quadrados de floresta amazônica no território brasileiro, contra 488,4 quilômetros quadrados no mesmo mês de 2018. E esse ano de 2020 foi maior que o de 2019. O descarte de lixo, principalmente orgânico, é um dos desafios dos municípios. Olha bem, o descarte de lixo, principalmente orgânico, é um dos desafios dos municípios. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 56% das cidades brasileiras depositam lixo de forma inadequada. 56% das cidades brasileiras depositam lixo de forma inadequada, proliferando lixões. O lixo reciclável também é um problema, mesmo com o trabalho dos catadores, que reciclam 90% desse material, e as cooperativas de reciclagem. O Brasil é o quarto país que mais produz lixo plástico e um dos que menos recicla no mundo. Considerando que a maior parte dos materiais que você manter limpo e levá-lo para reciclagem não são reciclados. Então, aquilo que é possível de reciclar e que vai exaurir menos, poluir menos o meio ambiente e exaurir menos a matéria-prima de confecção daquilo ali, deve ser estudado. Nós somos um dos países que menos reciclam. A importância da preservação do meio ambiente, a preocupação com o meio ambiente é uma pauta cada vez mais presente no dia a dia do mundo. A geração atual, né, já sente na pele as consequências da não preservação do meio ambiente. Crise hídrica, poluição do ar, desmatamento e mudanças climáticas são alguns exemplos. Algumas coisas que tem aí são problemas de gestão, são problemas de superpopulação e são problemas também de ventilação. Isso é um problema também, muitas vezes, de ventilação, que eu quero dizer, de ventilar notícias que às vezes são mal embasadas em dados. Às vezes nós não temos tantos problemas, nós já tínhamos os problemas, só que nunca demos conta dele ou não era veiculado. Aquilo era resolvido pelo setor, pelas camadas competentes, dos técnicos, sanitaristas, engenheiros e etc., e ficava resolvido. Mas hoje a população cresceu muito, as políticas interferem em tudo quanto é lugar, a política nem sempre é séria, é muito moeda de troca. Eu resolvo o seu problema, se me der seu voto, eu faço isso, eu desvio aquilo, entendeu? Então eu acho que a poluição é uma poluição assim, meio de pessoas também, e acaba que a gestão fica comprometida. O Brasil tem hora que não é um país sério, tem hora que o Brasil não é um país sério. Não estou repetindo De Gaulle falou que o país não era sério. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo o seguinte, tem hora que a nossa população, mesmo os mais competentes, os que estão hierarquicamente em situações superiores, às vezes não atentam para certas coisas. Então, crise hídrica existe, poluição do ar existe, desmatamento, Amazônia, Pantanal, existe, mudanças climáticas existem, mas existe também fake news e má informação, então presta atenção. Consciência ambiental em questão do Brasil. Os impactos da não preservação do meio ambiente, além de sentidos diariamente pela população, também têm incentivado algumas discussões sobre formas de preservação do planeta. Tragédias como Brumadinho e Mariana causaram comoção nacional e lançaram luz sobre essas discussões. Olha que coisa interessante. Brumadinho e Mariana tem origem nos movimentos da Vale do Rio Doce, uma empresa riquíssima do Brasil, construída por brasileiros, que foi vendida. Se ela talvez estivesse na mão do Estado, Brumadinho e Mariana não teria acontecido. Porque as pessoas têm mania de achar que o Estado é vagabundo, que é cabide de emprego. As pessoas são especialistas lá dentro. Você pega gente da Receita Federal, você pega gente do Banco Central, você pega gente do BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outras empresas, a Visa. Tudo isso está politizado, mas quando você vai lá dentro ver quem são os técnicos, quem são os responsáveis, que eles querem entender, por isso que eles ganham melhor.
Ah, funcionário público no Brasil, tu cabide de emprego. Não é verdade, não. Se você tirar o funcionalismo público, se você parar de remunerar, são pessoas que fazem carreira e são competentes, você tira estabilidade da sociedade. Então, não podemos ir contra o funcionário público, nem podemos ir contra a função pública de organismos. Tá certo? A Vale do Rio Doce, por exemplo, ela vende não sei quantos por cento de ferro para o mundo. Quem se beneficia muito disso é a China. A China está construindo um império e nós estamos aqui tirando, fazendo buraco. Porque a empresa privada ela quer ganhar o lucro. A empresa pública ela preserva, ela sabe assim, não, se eu jogar muito no mercado eu perco, se eu tirar muito eu não tenho para depois. Outra coisa, você tem o aço aqui dentro, beneficia, cria aqui dentro a indústria de base. Nós estamos ficando sem indústria, nós estamos perdendo tudo. Não, porque todo mercado, que raio de mercado é esse? Mercado é quem tem mais. Não existe essa coisa de mercado. Você que é um empresário pequeno, você não é mercado, não. Você é mercadoria. Tá certo? Não tem que ir contra a gestão pública. Nós temos que tomar conta da gestão pública, não sair privatizando. Se a Vale não tivesse sido privatizada, não tinha Brumadinho, não tinha Mariana, não tinha outros perigos, porque essas empresas, elas preservam, elas observam o que vai acontecer. Olha o histórico da Petrobras. Nunca teve vazamento com a Petrobras, teve vazamento com a Shell aqui dentro, tem problemas com empresas privadas. Outra coisa, petróleo no mundo, 95% pertence aos estados produtores de petróleo, 5% são empresas. Agora o Brasil resolveu desbaratar aí toda a Petrobras, né? Daqui um pouquinho vão ter problemas como o de Mariana e Brumadinho, vão ter problemas de poluição, de ambiente, vão ter vazamento de petróleo e tal. E por quê? Porque a empresa privada ela não se calca da preocupação social que a empresa pública se calca. Né? São mau caráter? Não estou falando isso, não. Elas se administram, às vezes elas dão mancada. O problema é que elas não têm visão social, inclusive visão de investimento. E por isso que os acidentes acontecem. Tá certo? Por mais que o pessoal da Vale venha algum dia pagar pelo prejuízo das populações, ele não vai restituir vidas. Então, a questão é preservação, é você se antecipar. O que nós temos que fazer não é vender o patrimônio público, é tomar conta dele e não deixar que ele seja explorado. Outra coisa, a Petrobras, há poucos anos atrás, tinha 34 bilhões em caixa de lucro. Ela estava fazendo investimentos. A corrupção da Petrobras foi na faixa de 20 bilhões em quantos anos? Poxa, se em um ano ela tinha 34 bilhões em caixa e ela teve ao longo de um ano 20 bilhões, vamos cuidar da corrupção, prender quem tem que prender, mas não vamos vender a empresa. A empresa está mostrando que ela é eficiente. Ela tem corrupção de 20 bilhões ao longo de alguns anos, mas ela consegue ter caixa de 34 bilhões, mais do que as outras empresas. Mas não, já desbarataram tudo e já venderam mais da metade. Muito mais. Não concordo. Bom, então, com relação à questão ambiental, nós falamos aí, né? Agora nós vamos falar do perigo da crise hídrica do Brasil. Já falei, nós vamos falar um pouquinho de expectativa de vida do brasileiro. Olha só, expectativa de vida do brasileiro. Olha só, os estudos estão dizendo o seguinte: em 2018 nós ganhamos 3 meses a mais de expectativa de vida em relação ao ano anterior. Ou seja, ela é chamada de esperança de vida, né? E vem aumentando. Uma pessoa nascida no Brasil em 2018, por exemplo, tem expectativa de vida de viver até os 76,3 anos. Essa é a expectativa de 2018. 2019, 2020, a gente poderia fazer um estudo, vamos dizer assim, em média, essa expectativa de vida subiu para 76, 77 anos. Gente, expectativa é uma média. A tendência é as pessoas realmente, umas e outras, dependendo das comorbidades que alguém pode adquirir, por questões genéticas, por questões de meio ambiente, por questões pessoais, particulares, congênitas, né? Ou por aqueles que adquiriram alguma coisa e, né, coitado, se deu mal e tal. Expectativa de vida é uma média. Tem gente que vai a 90, 90 e poucos, né? Tem gente que não passa 70. Tem cara que está lá trabalhando, ralando, fazendo, acontecendo, fazendo o que eu estou fazendo aqui e no dia seguinte morre. A gente não tem controle sobre isso. Então, a expectativa de vida,
ela trabalha com várias coisas. Por que, que a expectativa de vida melhorou? Porque você hoje tem mais medicação, você tem mais assistência técnica, você tem mais pesquisa. As pesquisas não ficam represadas nos países de origem, há uma troca. O que havia antigamente, você produzir uma coisa na Europa levava um ano para chegar no Brasil. Hoje em dia é automático, é um clique aqui do mouse. Você tem capacidade de pesquisar, você faz exames, o seu médico te pede exame, você já vai lá no Google pesquisa. Claro que você precisa, inclusive, de escolaridade razoável para você entender, ter letramento daquilo que você está lendo ali. Porque senão você começa a se auto-enganar, ou ler coisas sérias, mas tomá-las erradamente. Mas a expectativa de vida do brasileiro está, de fato crescendo. Então, olha só, as mulheres, os homens são em média 77, as mulheres em média 79, 80. Olha bem, essa expectativa de vida é alta. Considerando que um bebê nascido no Brasil em 1900 tinha uma expectativa de vida de 33,7 anos, nos Estados Unidos ele tinha 47, quer dizer, qualidade de vida melhor. No Brasil, um bebê nascido em 1900, ele tinha uma expectativa de vida de 37,7 anos. Não é que ele ficava velho aos 37 anos, é que alguma coisa podia acontecer com ele e ele morrer. Por exemplo, não tinha antibiótico. Uma dor de garganta complicada ali podia matar o caboclo, né? Em 1940, essa expectativa, nascida em 1940, essa expectativa de vida subiu no Brasil para 45 anos. Já era baixa. Porque a dos americanos em 1900 era 47, quer dizer, os americanos já teria subido mais ainda. É um salto significativo em 11 décadas, né? Bom, 11 décadas aqui, o cara errou, né? Bom, ele quer dizer, ele está dizendo o seguinte: nós temos a partir, então, olha bem, em 1900 nós tínhamos 37, 34, em 1940, 45, agora 11 décadas depois, agora atualmente, né, ou 20 décadas, sei lá, nós ganhamos 4 décadas de vida, ou seja, nós passamos a próximo de 80 anos. De fato, agora eu entendi, olha bem, de 1900 até 37 anos. Agora já chegamos a 80, quer dizer, ganhamos bastante. Óbvio que isso não é só assim, né? Não existe uma idade limite, né? Que você não vai passar daquilo. Não significa que a expectativa de vida seja 80, você que está com 70, não, daqui a 10 anos eu estou morto porque a expectativa é 80, não é assim. Se você conseguir se preservar, bom. Então, no início do século XX ocorriam assustadores 150 a 250 óbitos em menores de um ano por 1.000 nascidos. Olha bem, em 1.000 nascidos, 150 a 250 óbitos por nascimento. Então, as mulheres tinham lá 17 filhos, mais 8 morriam. Ou seja, coitadas, né? Ou seja, na conta, as muitas vidas excessivamente curtas diminuíam a expectativa média de vida. Um dos fatores da melhora na nossa expectativa de vida, no ano de 2019, por exemplo, tomando como base, decorre indiscutivelmente do fato da redução da mortalidade infantil. Então, isso o Brasil conseguiu, o país conseguiu. Estou falando de 2019, porque 2020 nós temos um caso à parte, então nós estamos tomando como ano base 2019. Hoje, em nosso país, segundo o IBGE, essa mortalidade é de 12,4 mortes até um ano para cada 1.000 crianças nascidas vivas. Claro que esse índice aí tem que ver aí Covid, né? Os dados revelam que o estado com menor mortalidade infantil é o Espírito Santo, com 8,1 por 1.000, e apesar disso ainda muito distante dos países como o Japão, que apresenta mortalidade de 2 crianças por 1.000 nascidas. Olha bem, nós não estamos tão bem na fita. Nós somos melhor do que éramos, obviamente, melhoramos muito, mas ainda estamos abaixo. Muitas são as peculiaridades regionais em nosso país, com diversos percentuais de expectativa de vida que oscilam de acordo com cada estado, circulam com o adiantamento do estado, com clima também, né? Tipo de população, uma série de coisas, né? Inclusive, a gente tem os nossos povos, né? Embora exista um povo brasileiro, mas tem características diferenciadas, né? Percentuais a mais de indígenas, de branco no genoma, ou de negros no genoma. Isso também faz uma diferença, não para pior ou para melhor, é apenas diferença. Em nenhum estado do Brasil se vive por tanto tempo quanto em Santa Catarina. Isso não quer dizer que é porque lá tem mais branco, não é por aí. O genoma brasileiro, ele é bem equitativo. As pessoas confundem cor da pele com genoma. Você pode ser moreno, ter 60% de genética europeia, você pode ser branco como eu, ter 60% de genética europeia, você pode ter cara de japonês, ter 60%
de genética europeia, você pode ter cara de índio e 60% de genética europeia. Então, a nossa genética, de uma maneira geral, uns pelos outros, menos no estado do norte, mais no estado do sul, e em torno de 55% a 60% de genética oriunda da Europa. Outras 18% mais ou menos na faixa do negro e 20 e poucos por cento na faixa do indígena. Os nossos costumes aqui no Brasil são extremamente de origem indígena. As palavras, a comida. O brasileiro é muito indígena. A base da nossa população, o Brasil profundo, como é chamado, o caboclo brasileiro, ele tem bastante coisa indígena. E muita coisa do negro também. O negro é muito criativo, o negro é muito inteligente, ele tem uma cultura rica, ele trouxe muito estímulo à nossa sociedade. E a sociedade branca tem uma visão mais científica e tudo, mas para quem vive lá. As pessoas têm mania de achar que eu sou branco, vim aqui, então o sul é mais desenvolvido, que tem mais branco. Não é bem por aí. A nossa genética é 60% europeia, mas tem 22% de genética indígena e 18% de negros, isso no Brasil todo. A cultura europeia aqui no Brasil, no sul, ela é muito de um século ou dois para trás lá na Europa. O brasileiro daqui não tem semelhança com o brasileiro europeu atualmente, por ele ser uma sociedade quase que oriunda da Europa por migração. Por quê? Porque se tornaram brasileiros. É uma outra cultura. Existe cultura brasileira. Então, de repente, a genética lá em Santa Catarina tem uma expectativa de vida maior por climas frios propiciam isso aí, menos problemas ambientais. São pelo menos 3 anos a mais que a média do brasileiro. Isso é circunstancial, isso não é definitivo, isso não tem nada a ver com a genética, não tem nada a ver com ser branco, com ser negro, com ser índio. A gente tem que acabar com essas bobagens aqui. O Brasil não é branco, o Brasil é miscigenado. Eu sou, todos nós somos. Bom, por que as mulheres vivem mais? Elas vivem mais que os homens entre 5 e 6 anos em quase todo o mundo. Alguns possíveis fatores são que as mulheres são mais cuidadosas com a saúde e têm mais hábitos, talvez pela gestação, de frequentar médicos e fazer exames periódicos. Isso é possível. O hormônio feminino, o estrogênio, é sem dúvida nenhuma um aliado das mulheres até a menopausa. Ele é contra as doenças de coração e contra distúrbios metabólicos. Então, a mulher tem menos diabetes, né? A mortalidade infantil é mais comum entre os bebês do sexo masculino, quer dizer que o homem é o sexo fraco, não o sexo forte. Segundo o geneticista David James, esse fato estaria ligado aos cromossomas que determinam o sexo. As mulheres têm cromossomas XX e os homens têm cromossomas XY. Se você tem um defeito genético no cromossoma X e é mulher, você tem uma cópia de segurança. Os homens não têm cópia de segurança, eles têm os 2X, explicou durante o congresso geneticista e o biogerontologista, que é professor de biologia do envelhecimento da University College London. Trabalhos considerados mais perigosos, em sua maioria, são exercidos por homens. Eles podem ficar contaminados e tal, né? Pode sofrer acidente. Mas no Brasil, essa diferença de sobrevida é ainda maior. Como vimos nos dados acima, as mulheres vivem 7 anos a mais que os homens no Brasil. Provavelmente pelos altos índices de violência e mortalidade de jovens maior no sexo masculino. As prisões têm mais homens que mulheres. Homens são mais... são mais homens mortos em crimes, mais homens mortos durante, como criminosos ou como soldados ou como policiais, ou pessoas que vivem em comunidades. A maioria dos mortos são homens. Os homens se envolvem em brigas, os homens se envolvem em maior quantidade na criminalidade. Talvez uma das maiores descobertas da medicina tenha sido o antibiótico. A descoberta da penicilina é atribuída ao médico bacteriologista escocês Alexander Fleming, em 1928, né? E ele passou a ser disponível em 1941. A penicilina foi o primeiro antibiótico e foi um sucesso, né? Aumentou a qualidade de vida. A vacina da polio também, poliomielite, aconteceu em 1953. Embora no Brasil a expectativa de vida continuasse baixa, nos Estados Unidos passava de 65 anos. A vacina da polio acrescentou vida aos cidadãos também no Brasil.
Serviço de saneamento básico, isso é muito importante. Serviço de saneamento básico é uma coisa que o Brasil ainda não tem muito bem. Alimentação, controle de poluição, índice de violência e educação, muito diferentes dos divulgados pelo PISA no Brasil, né? São muito importantes. Construção de hospitais, saúde pública, né? O SUS é um grande plano, um dos melhores do Brasil. Invejável e elogiável. Só que ele precisa de verba, né? Pouquinho antes da pandemia, tiraram 20 bilhões do SUS. Estão prometendo um orçamento mais enxuto agora e mais retirada de dinheiro do SUS. Quer dizer, assim nós vamos voltar aos índices anteriores de mortalidade. Desse modo, acredita-se que a medicina tenha sido responsável por talvez 5 ou 6 anos apenas desse aumento da expectativa que ocorreu no último século. Outras coisas fizeram parte também. Analisemos o outro lado. A expectativa de vida não deve ser analisada apenas ao nascimento. É preciso refletir sobre o outro lado da vida, a velhice. O número de pessoas com mais de 60 anos deve superar 2 bilhões em 2050 no mundo. A questão é, basta viver muito? O desafio é continuar vivendo sem políticas públicas, sem cuidados, sem saúde, sem cuidadores, sem recursos financeiros. Então, olha só. Saúde pública tem a ver com a qualidade de vida de jovens, adultos e velhos. O cara ficou velho e virou resto. Não, o cara também já vive a vida dele, já teve filho. Isso é uma visão utilitarista. Você está esquecendo do ser humano. Você vai ficar velho. Quando você ficar velho, se você continuar querendo, se você quiser ser produtivo, ainda continuar sendo produtivo, você tem que ver se você tem qualidade de vida, se você se permite inserção em você. Olha só, os empresários do mundo começaram a perceber que existe uma quantidade de pessoas da chamada terceira idade, que movimenta 1,7 trilhões de dólares por ano com as suas necessidades, né? Então, começaram a investir nisso aí. Cuidadores, telesaúde, planos que ficam controlando você. E esses planos começaram a ser estendidos a pessoas com deficiências, com necessidades especiais, pós-operatórios, mulheres, pessoas em condição de risco, né, que pode ir lá, e os mais velhos. Quer dizer, existe inclusive investimento na área para se ganhar dinheiro como empresário, assistindo essas populações. E isso vai aumentar a qualidade de vida. Mas aí você precisa de ter boa saúde pública, você precisa de ter educação para as pessoas entenderem que o velho também pode estar estudando, ou que ele também tem direito e faz inserção na sociedade, que ele pode também ter um grande trabalho na sociedade, porque ele tem uma experiência que outros não têm. E isso é verdadeiro, né? Então, olha bem, as políticas públicas, elas têm que levar cuidado, pensar em cuidadores para os mais novos e para os mais velhos. E recurso financeiro. Se você aposenta e vira resto, a sua prestação, a sua aposentadoria passa a ser 400, você vai ter problema. E se você quer continuar trabalhando, se você não tem inserção, você vai ter problema. Então, quer dizer, esse binômio tem que ser pensado. Então, qualidade de vida mais longa, necessita de planejamento e qualidade de vida. A taxa de fecundidade do Brasil, nos últimos 50 anos, era de 6,2 filhos. Ela passou para apenas 1,77 no tempo atual. Na Europa, essa taxa é substancialmente menor. Aliás, essa taxa de fecundidade sendo muito menor, pode ser que a população não se refaça. Se ela for abaixo de 1, daqui a uns tempos não tem francês originário na França. E como lá tem muita imigração, daqui um pouquinho francês nacional é outra etnia, né? A taxa de fecundidade de alguns países estão com decréscimo de população. Nosso governo vetou recentemente um projeto de lei que regulamentava a profissão de cuidador. Quem que nós vamos delegar o cuidado? Cuidar é uma coisa que qualquer um faz? Não, você tem que ter um mínimo de educação. Dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios indicam que 73% da população idosa são usuários do SUS. 73% da população idosa, eles estão chamando de idoso a partir de 60 anos, não concordo com isso não. Mas vamos colocar velhos e mais velhos, idosos,
73% dessa população, são usuários do SUS. O SUS é um ótimo plano, mas ele está sendo precarizado. 53% utilizam posto ou centro de saúde. Sabia que posto de saúde é uma coisa que tem no Brasil e não tem no resto do mundo? E que isso aí facilita a vacinação? E por isso que nós somos campeões em vacinação, nós vacinamos 80 milhões de pessoas no espaço de tempo de 15 a 30 dias. O Brasil não está jogado para as traças, não. As governanças atuais é que estão se perdendo aí. A saúde suplementar é um privilégio de poucos no Brasil, já que os preços pagos aos planos de saúde continuam disparados. Os planos de saúde querem continuar vendendo. Claro que muitos têm serviço de excelência, não vou discutir isso não. Mas eles são caros, né? No Canadá, por exemplo, a saúde pública é paga pelo Estado as expertises particulares. Ah, mas isso aqui no Brasil vai gerar corrupção? Realmente. Nós temos que tomar cuidado com isso. Mas um grande hospital, se ele for cuidado e pago pelo Estado para ter uma ala lá do público, para atender, por exemplo, os 73% aí de pessoas idosas que vão forçosamente para o hospital, né, uma vez ou outra, ou no final de suas vidas, se for poder por um hospital mais bem qualificado, que o Estado possa pagar, mas aqui no Brasil não, aqui no Brasil nós temos que pagar a dívida pública, né? Eu acho vantajoso isso. Nós temos uma população crescente de idosos em níveis nunca vistos. O mundo tem, o Brasil também, que por inúmeras causas envelhece com muitos diagnósticos médicos, ou seja, estamos vivendo mais com menos familiares, menos cuidadores e menos assistência. Os mais velhos que estão aí atuando estão vivendo com menos familiares, com menos cuidadores, com menos assistência e com menos proventos. Fizeram a reforma da Previdência, porque a população está envelhecendo, precisava de fazer reforma da Previdência. Não precisava fazer reforma da Previdência porcaria nenhuma, não precisava fazer reforma nenhuma. A Previdência Social, ela tinha 4 aportes, foi previsto na Constituição de 1988. Eu discuto isso com técnicos, falando a favor do que eu estou falando. Nós não precisávamos de ter precarizado a Previdência no Brasil. Outra coisa, você tira dinheiro dos mais velhos, você fala de circular a economia, você é empresário, você é vendedor ambulante, você é vendedor de plano de saúde, você é vendedor de seguro, você precisa de demanda, as pessoas precisam ter dinheiro, os mais velhos também compram, eles também compram cosméticos, também cortam cabelo, eles também compram roupa, eles também viajam. Se eles estiverem trabalhando, eles vão consumir muito mais. Então, você não tem que acabar com o SUS, nem tem que fazer reforma da Previdência. A porcaria nenhuma, essa reforma foi uma perda que nós tivemos. Segundo os pesquisadores, a pesquisadora do IPEA, Ana Maria Camarano, que fala do Congresso, nós temos condições de desenvolver políticas públicas e sociais eficazes para enfrentar essa nova realidade. Mas, para isso, é preciso que os governantes tratem esse problema como prioridade. Bom, tem uma série de outros dados aqui, mas são dados muito técnicos, eu não vou falar, não. Vou mudar de assunto aqui e nós vamos falar do último assunto aqui, que é o índice de analfabetismo funcional. Gente, esse negócio de analfabetismo funcional, a gente tem que tomar muito cuidado para falar, porque vira uma coisa meio pedante. Eu vou falar uma coisa aqui que vai impactar bastante. As pessoas vão ficar com raiva de mim. Todo mundo é ignorante. Por quê? Ué, se eu não entendo nada de astronáutica, eu sou ignorante. Ah, mas todo mundo tem que entender de astronáutica? Não, mas aqui naquele assunto eu sou ignorante. Todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Se a gente não tiver educação de base, com capacidade de fazer leituras fora da nossa capacidade específica e competência, se nós não temos essa capacidade, nós ficamos com dificuldade de fazer estimativas. Então as pessoas ficam dando opiniões aí sobre futebol, sobre política, sobre economia, tudo sem base. Futebol tudo bem, é brincadeira, mas a própria política, né? Não sou contra o Estado. O Estado tem que ser mínimo. Você lá entende o que é isso? Então quer dizer que a população contrata um Estado, né, para poder fazer alguma coisa, e o serviço que essa alguma coisa faz para mim é o mínimo? Não, vamos discutir que mínimo é esse. Quem que é dono do Estado? Ninguém é dono do Estado, dono do Estado somos nós. O Estado tem que ser mínimo? Eu acho que não. Eu sou um dos donos, então vamos discutir isso aí. Agora vem um ideólogo lá e fala, o Estado tem que ser mínimo. Não,
Só tem que ser discutido comigo, a sua população. Comigo, povo, comigo, empresário, comigo, camelô, comigo, ambulante, qualquer coisa. Todos nós somos profissionais de alguma coisa aqui no Brasil. Tá certo? Então, o analfabetismo funcional faz parte de uma ignorância. O telefone danado, ele sempre bate quando eu estou gravando. E eu esqueci de desligar. Bom, então o analfabetismo funcional é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para discutir, porque você tem uma formação, você passa com o ensino fundamental, você passa com o ensino médio, depois você chega a um ensino profissionalizante, e você chega lá e não consegue se adequar. Por quê? Porque você tem incapacidade de fazer leituras. Então vamos tentar definir o que é esse analfabetismo aí, sem o pedantismo, que é como eu disse para você, nós somos ignorantes de alguma coisa. Eu estou falando aqui de uma série de coisas, mas muito profundamente eu ignoro a maioria. Eu sou uma pessoa que leio, tem capacidade, tudo tal, mas eu não sou expert. Então, algumas coisas eu tenho expertise, mas são muito poucas coisas. Mas a gente tem que ter capacidade de ter leituras em outras coisas, inclusive na sua profissional. Então, vamos falar dessa funcionalidade. É difícil não ficar preocupado quando se observa os números do indicador de analfabetismo funcional, que é chamado de INAF. O Brasil adora sigla. Indicador de alfabetismo funcional, INAF, divulgados a cada 2 ou 3 anos. A pesquisa feita desde o início dos anos 2000 para cá, pelo Instituto Paulo Montenegro e pela ONG Ação Educativa, por meio do IBOP Inteligência, vem mostrando avanços lentos nos níveis de proficiência da população em leitura e compreensão de texto. Então, olha só, a incapacidade de fazer leituras. Olha só, você lê um texto, aí eu sou alfabetizado. Você entendeu o texto? Porque se você não entendeu, você é semi-alfabetizado. Gente, isso acontece até com coisas de nível superior. O cara tem uma formação numa área lá, mas ele não consegue ler texto de uma outra área, ele não consegue fazer interseção entre as duas coisas. O engenheiro vai cuidar só disso aqui, o advogado vai cuidar só daquilo, o economista vai cuidar só daquilo. O ministro está fazendo, tem que ser um economista, o ministro está fazendo, tem que ser um político que entenda de sociedade, de administração pública. Porque senão, se ele for raciocinar só com a letra da economia, ele esquece da sociedade. Ele tem uma ignorância em algum ponto. Principalmente se ele tiver uma ideologia associada a isso aí. Não, o Estado tem que ser mínimo. Ou então o Estado tem que ser máximo. O Estado tem que ser aquilo que nós necessitamos. Quem é o nosso país? Qual é a nossa necessidade? É aí que entra o Estado. Os grandes países do mundo pensaram assim, se tornaram grandes países porque foram assim. Esse negócio de Estado mínimo não tinha antigamente, não. Tanto é que quando o Estado passou mínimo nessa história neoliberal do Reagan, Margaret Thatcher para cá, começou a afundar as economias europeias, americanas, canadenses, etc. Quem que se preservou mais? A Alemanha, o primeiro país do mundo. Ela nunca deixou a peteca cair. Então, olha bem, nós todos temos capacidade de ser ignorantes em algumas áreas. Algumas pessoas com grandes formações numa área têm dificuldade de leitura e em outras e relação entre elas. Eu dei o exemplo aí do Ministério das Finanças de um país. Os resultados de 2018, divulgados no início de 2019, confirmam esse ritmo. 3 em cada 10 brasileiros são considerados analfabetos funcionais. E apenas 12% da população está num nível de proficiente, o mais alto da escala. Olha bem, você está lá com o corredor de rua, você está lá com gari, você está lá com coveiro, você está lá com uma pessoa que está te atendente numa clínica, atendente numa lanchonete, e o cara às vezes não faz a coisa dele, você chama ele de analfabeto funcional. Nós não estamos falando só desse cara, nós estamos falando de profissões técnicas. O cara está lá dentro da indústria, mas ele tem analfabetismo funcional. Você está falando de um técnico, às vezes, graduado dentro da indústria, mas ele tem analfabetismo funcional. A gente não pode ser petante. Analfabetismo funcional é só do restolho da sociedade, aí, dos pobres coitados, aí, do Zé Mané, não. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui, essa reportagem está falando, reportagem aqui da revista Nova Escola, uma revista muito boa,
Está falando de analfabetismo funcional, é a capacitação técnica do indivíduo para uma profissão, às vezes específica, que ele teve formação, mas não tem leitura, então ele se torna um analfabeto funcional. Ele sabe ler, ele sabe ver televisão, ele lê legenda no filme, ele sabe conversar, ele vai num bar e tal, mas ele, dentro da profissão dele, você tem que reeducá-lo. O resultado diz que 3 em cada 10 brasileiros são considerados analfabetos funcionais. E apenas 12% da população está no nível de proficiente, que é o mais alto da escala. E tem mais. O número de analfabetos subiu de 4% de analfabetos funcionais, subiu de 4% em 2015 para 8% em 2018. Opa, piorou uma coisa aí, nós estamos ficando mais burro, né? Uma diferença que, do ponto de vista estatístico, aponta mais para estagnação do que para um crescimento. Né? Uma boa notícia é que o analfabetismo funcional já é muito menor entre os mais jovens do que entre os mais velhos. Por quê? Porque os mais jovens estão chegando agora, as pessoas estão começando a prestar atenção na capacidade de leitura das coisas, das ciências, de uma maneira geral, nos mais jovens. Os mais velhos que não tiverem esse preparo continuam com dificuldades. Essa dificuldade se reflete, inclusive, na hora que você está vendo um jornal, tá? Às vezes o cara está lá prestando atenção no jornal, a montagem da frase e algumas terminologias da frase tiram 90% das pessoas lá do entendimento. Estou sendo presunçoso? Não. Isso pode ser verdade. Principalmente quando são temas de economia. Porque é muito fácil você convencer as pessoas. Elas não têm conhecimento. E quando eu falo às pessoas, eu não estou falando do Zé Povinho, não, porque o Zé Povinho nem tem assistido muita televisão, não. Eu estou falando dos estratos medianos da sociedade. Nós temos sido bastante ignorantes, gente. Por isso que a gente ouve ler fake news. Às vezes mandam umas coisas para mim, assim, totalmente improváveis. Eu leio aquilo ali e falo, pô, não é possível, será possível? Aí, como eu também não sou um gênio, né? Eu vou procurar saber de onde que veio aquilo. Desculpa que aquilo ali é uma fake news. E fala, aí eu mando de volta para a pessoa, desculpa, mas isso que você passou aí é uma bobagem. Está errado por isso, esse motivo, descobrir isso em sendo curioso. Então, nós temos que ligar essa curiosidade. Senão, nós seremos realmente analfabetos funcionais. Bom, então, segundo a coordenadora de estudo Ana Lúcia Lima, os números das pesquisas mostram que o gargalo está principalmente nos anos finais do ensino fundamental. Nós vamos voltar lá naquela questão lá da evasão escolar e do abandono. Segundo a coordenadora de estudo Ana Lúcia Lima, os números da pesquisa mostram que o gargalo está principalmente nos anos finais do ensino fundamental. Fundamental 1, Fundamental 2. Foi o que o economista de formação, que atua na área de gestão de pesquisas desde 1985, explicou em uma entrevista aqui à revista Nova Escola. Essa revista é meio extensa, então eu vou pegar algumas coisas. Por exemplo, os dados do INAF dos últimos anos. Como que ela analisa? Ela, Ana Lúcia Lima. O grande destaque aparece na observação da série histórica que vem desde 2001. Consolidou-se uma tendência de queda do nível de analfabetismo absoluto, e isso se dá graças à universalização do ensino fundamental. Olha que coisa bacana. Como o estudo só olha uma faixa de população de 15 a 64 anos, as pessoas mais velhas que isso, que tiveram menos acesso à escola, à educação formal, vamos dizer assim, não estão computadas ou esse analfabetismo foi maior. Outro dado que chama atenção é a oscilação do número de analfabetos. O levantamento de 2018, só para dar um exemplo, mostra que a queda que vinha ocorrendo estancou ou, ao menos, desacelerou. Os programas de redução do analfabetismo funcionaram bem, mas esse modelo já se esgotou, quer dizer, desacelerou. Esses programas estão no Ministério dos Direitos Humanos como uma espécie de assistencialismo. Não pode ter essa visão de assistencialismo, como se o Estado estivesse assistindo a população, que o cara tivesse que fazer alguma coisa por ele mesmo. O camarada está deitado, caído no chão ali. Você vê que ele é visivelmente fora da órbita. Às vezes ele não bebeu, às vezes ele não fumou, às vezes ele não cheirou. Aí o pessoal grita, tá ali, um vagabundo deitado ali, isso aqui. Trabalhar ele não quer. Ele tem capacidade de trabalho? Então não adianta você vir com esse discurso. Né? Então, alguém chegar lá e cuidar dele,
Esse assistencialismo, estão gastando dinheiro do Estado como se fosse dinheiro, meu dinheiro que estivesse gastando. Que bom que está gastando nosso dinheiro, da maioria da população pobre brasileira, que ganha até 3 salários mínimos, que é ela que banca o orçamento. Então não é assistencialismo porcaria nenhuma, não. Você está ajudando algum ente da sociedade que não tem recurso. E isso reverte a favor da sociedade, sabe por quê? Porque tem menos problema de saúde, tem menos problema de contaminações, tem menos problema sociais, tem menos problema de assalto, de bandidagem, de poluição das ruas. Existem vários projetos aqui no Brasil, mundo afora, em que as populações mais precarizadas têm sido ajudadas com o Estado, inclusive com renda mínima, e isso aí tem revertido como lucro para o Estado. E são tomados como investimento. Então, não é assistencialismo, é investimento na população, que repercute lá na frente com melhoria de qualidade de vida da população como um todo. Então, essa palavra assistencialismo, você pode rascar e tacar fogo, não existe para nada. O Estado não tem que ser mínimo, não está praticando assistencialismo nenhum. Nós estamos cuidando do que é cuidável, porque isso aí recupera a economia. É essa que é a mentalidade. Desde 2011, o INAF subdividiu os grupos dos funcionalmente alfabetizados em 3 níveis e não mais em 2. Por quê? Bom, até 2011 nós tínhamos 4 níveis, analfabeto e rudimentar, que computam o grupo dos analfabetos funcionais. Rudimentar é aquele que tem noção, mas não sabe fazer as coisas direito. E básico e pleno, que formava o grupo dos funcionalmente alfabetizados. O problema é que entre os níveis rudimentar e básico havia diferenças de desempenho importantes que estavam ocultadas por essa classificação. Pessoas com níveis superiores ao rudimentar, mas ainda distante do pleno, estavam emboladas nesse meio de campo e acabavam na mesma cesta. Então, o que foi feito foi inserir uma nova gradação no nível básico, diferenciando os componentes entre o elementar e o intermediário. A régua é a mesma, só passamos a reportar em 5 níveis para deixarmos a classificação mais precisa. Então, olha bem, não, apenas 12% dos brasileiros estariam no nível mais alto. Esse resultado é tão ruim quanto parece, ou esse último nível é para poucos mesmo? Então, vamos ver, já que foi colocado um último nível aí. Apenas 12% dos brasileiros estariam no nível mais alto que é o outro nível. O resultado é preocupante, ela diz. A prova do INAF é feita para que alguém que tenha cursado o ensino médio competente seja considerado proficiente. Isso não está acontecendo. O problema é que as próprias aprendizagens do ensino médio, em todas as disciplinas, não acontecem por falta de conhecimentos estruturantes que vêm dos anos anteriores. Vou ler esse parágrafo outra vez. O problema é que as próprias aprendizagens do ensino médio em todas as disciplinas não acontecem por falta de conhecimentos estruturantes que vêm dos anos anteriores. Então, olha bem, o cara está no ensino médio, não se evade, prossegue os estudos, não abandona, completa, mas ele não se qualifica. Por quê? Porque ele tem problemas de leitura. Eu estou falando de leitura de português, não estou falando de capacidade de enxergar e tornar aquilo ciência para ele, compreensível, de forma que ele possa assistir um bom filme, que ele possa fazer pensamentos filosóficos, que ele possa ler um manual de psicologia, que ele possa ler um manual de instrução, que ele possa ver uma instrução na área de economia, que ele possa entender algumas jogadas políticas, que ele possa entender, por exemplo, que você faz investimento, que isso não é assistencialismo, ele passa a ter um entendimento da política, ele se torna mais claro, ele para de falar bobagem, ele para de repetir como um papagaio bobagem que falam para ele, que querem que ele crê para que ele se ferre. Isso também é assim na profissão. Isso não é só componente político, né? O que os resultados indicam sobre a educação básica? O ponto mais crítico está no ensino fundamental 2. Os dados mostram que os primeiros anos do fundamental têm feito diferença no desempenho. Mas o salto de quem fez o Fundamental 2 em relação a quem parou no Fundamental 1 não é grande coisa. Esse nó vai tendo como consequências no ensino médio superior. Então, olha bem, o cara chega com deficiência no ensino médio e consegue galgar o ensino superior e ele chega com deficiência no ensino superior. Então, ele vai trabalhar, ele tem o analfabetismo funcional, larga alguma escala. Aí ele vai trabalhar numa profissão, aí alguém dá um manual para ele. Ele não consegue decodificar aquilo. Ele precisa de um manual de instrução para ele. Faça isso, não faça aquilo, faça aquilo. Ele para de ser criativo, ele para de... Aí ele precisa de ser abastecido ali
recriado ali dentro. Isso demanda tempo, isso é custo. Tá? Na Rússia, no Japão, na China, isso não está acontecendo. Os caras chegam ali, claro que são profissões técnicas, e não só existe só profissão técnica no mundo, mas na China, na Rússia, por exemplo, o camarada paga. O homem lá paga a educação sua, mas depois você tem que prestar conta daquilo. O seu currículo é avaliado. Você pode até estudar fora. Mas não é igual esse programa do Brasil aqui, o cara vai estudar fora, depois fica lá, se sente especial, se acha lindo, maravilhoso, nunca mais volta para o Brasil. Não. Você foi lá para fora estudar, agora você vai emprestar conta aqui dentro que todo mundo pagou para você ser o bonitinho. Então você não é o bonito para você ganhar sozinho, você é o bonito para devolver à sociedade aquilo que a sociedade investiu em você. Isso não é socialismo, não. Não é socialismo. Isso chama-se responsabilidade social. Se o governo prover a você capacidade de estudo e você teve dignidade de conseguir e caminhar e encher o seu currículo, que você retorne e preste conta a quem pagou por você, que foi a sociedade. Isso é óbvio. Isso é uma outra leitura. As pessoas precisam ser analfabetas funcionais para poder entender. Aí a China cresce pra caramba em 40 anos, fica todo mundo com raiva da China, a China vai dominar o mundo. Vai, não vai dominar não é com arma, não, é com a inteligência dela. Nós é que estamos ficando para trás. Entendeu? Nós estamos vivendo estatal, faz caixa, tem lucro de 40 bilhões de capital baixo, porque vendeu. Isso não é lucro, gente. Você está jogando um patrimônio fora, isso não é lucro. Lucro é quando a empresa que você tem, que você é dono, te dá 40 bilhões de lucro. Agora, quando você vende elas e ganha 40 bilhões, não é lucro. Não tem que ser muito inteligente para poder perceber isso aí. O nosso analfabetismo funcional ele está repercutindo demais na vida política do Brasil. O brasileiro não tem capacidade, inclusive os políticos de oposição aí não têm capacidade de fazer leituras. Todo mundo faz live, todo mundo faz coisa e tal. Poucos são os caras que têm cultura suficiente para estruturar o pensamento e passar para você, e você, poucos são os que têm capacidade de entender. Terrível, né? E eu não estou me gabando de ser um deles, não, porque eu sinto muita dificuldade. Mas a vantagem é que eu tenho curiosidade. Eu corro atrás e tento saber. Eu tenho um nível de formação razoável. Muitos da minha geração têm. As gerações anteriores não têm tanto. As gerações mais novas não tomando contato, mas também em contato com coisas muito viciadas. Eu não acredito tanto nessa capacidade de percepção dos mais novos, não. Talvez eles tenham nascido com uma inteligência diferenciada, até porque a espécie vai evoluindo, né? O pessoal está nascendo, a criançada está nascendo de olhar perto, aí minha neta é muito inteligente. Mas isso não exclui um preparo. Inteligência nata não exclui preparo. Você pega um sujeito muito inteligente, dá preparo para ele e continua analfabeto. A gente tem que avançar. É isso. A leitura das coisas que edita hoje em dia é extremamente deficiente para o brasileiro. Mas não é só para o brasileiro, não, tá? Na Europa também o pessoal consome muita fake news. E sociedades como russas e chinesas são muito condicionadas pelos ditames do Estado. Eu não sei que capacidade que eles têm de fazer essa leitura. Eles são tecnicamente muito competentes, mas talvez eles tenham esse analfabetismo de fazer leituras da realidade da vida que eles vivem. O mundo todo tem muita evolução a ser feita. Então não cabe você ser a favor ou contra um povo, a favor de um, a favor de outro. Cabe de ser capaz de fazer análise. Quando a gente for capaz de fazer análise e ver o outro como igual, a gente para com essas bobagens de achar que eu tenho que ficar a favor disso contra aquilo. Nós temos que ser contra a perda brasileira. Temos que ser a favor do nosso país, não por xenofobia, mas porque nós estamos muito ricos e podemos ser muito melhores. Não temos que doar nada para os outros, nem virar um fazendão para todo mundo fazer isso aqui de par. Bom, o que o Brasil, esse é o último tema que eu vou levar. O que o Brasil precisa fazer para sair dessa situação? Vamos ver a opinião dela. Acho que temos de ter duas grandes bandeiras. A primeira é de que a escola não produza mais analfabetos funcionais. Como que será feito isso, né? Não faz sentido a pessoa investir 10, 12 anos de sua vida nos estudos e não conseguir ler e escrever com competência. Claro. Isso é um desperdício para o país. E aí? Nesse ponto, tem essa questão forte que é a garantia de equidade. É fácil melhorar a educação para os melhores. Você pega os bonitinhos ali, o cara é bem nascido, bem alimentado, bem vestido, protegido de calor e frio,
tem um papai que cuida dele, gosta dele emocionalmente equilibrado, você dá a qualificação para ele e fica melhor ainda, mas aí é sacanagem, né? É só para ele. E quem está dando, se for o Estado, por exemplo, muitos pagam para poucos, muitos têm que pagar para muitos. Né? Isso é uma equação que tem que se fechar. Isso não tem nada a ver com socialismo, viu, gente? É fácil melhorar a educação para os melhores. O desafio está nos contextos mais frágeis, nos lugares onde os indicadores são piores. A segunda bandeira é a revitalização da educação de jovens e adultos, o EJA. Pega essa turma que ficou para trás aí, qualifica os caras. Pô, os caras estão com vontade. Quando você dá oportunidade, os caras se aproveitam. Eles não são vagabundos. O brasileiro não é vagabundo, não. Mentira que esse negócio de brasileiro é vagabundo. O brasileiro é tornado vagabundo porque ele é mantido numa situação de pobreza intelectual também. Como eu disse, o modelo esgotou-se. Geralmente, ainda se tem na cabeça sobre o EJA a idade do Mobral, a ideia do Mobral, anos atrás, né? Implementado pelos governos militares a partir de 68, que era algo limitado à alfabetização. Era um diploma que dava para o cara se ele aprendesse meia dúzia de coisas. Não é por aí. O EJA tem que ser uma coisa a mais. O Plano Nacional de Educação, PNE, maltrata disso e a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, cheio de sigla, né? Praticamente ignora essa parte. Mas a realidade hoje é outra, inclusive para o público do EJA. Eles têm ficado cada vez, esse público do EJA tem sido cada vez mais jovem, recebendo aqueles que por alguma razão não conseguem surgir o curso normal, a sequência normal do curso. Precisamos de um projeto de nação em que a empregada doméstica, semi-analfabeta, seja vista como um sujeito de direito. Essa palavra empregada doméstica realmente, normalmente me irrita. Entendeu? Eu não gosto dessa palavra empregada doméstica, não fica parecendo que é a pior qualificação que uma pessoa pode ter. Primeiro, que é um serviço desgramado. Segundo, que é um restício de escravidão. É uma pessoa que está na sua casa, ali, subalterna, vivendo dentro da sua casa. Nós aqui na classe média brasileira não temos status para isso, não. Isso é coisa para milionário que tem empregados domésticos lá, e que inclusive ganham muito bem, são muito bem tratados e tem uma política de horário de entrada e saída. Não é bem essa coisa que nós temos aqui, não. Graças a Deus estão acabando com esse negócio de quarto de empregada. Pelo amor de Deus, isso é resquício da escravidão. Ela usou o termo empregada doméstica aqui como qualificação num determinado estrato social. E ela está dizendo o seguinte: se é que existem as empregadas domésticas, que elas tenham, não sejam semi-analfabetas, que elas tenham qualificação, que elas tenham capacidade, que elas tenham direitos e que elas sejam sujeito de direitos, né? Bom, gente, então eu estou terminando o programa, ele ficou um pouco longo, e achei que essa discussão desses temas foi muito interessante. Espero que você faça proveito. Eu vou pedir para você assinar nosso canal. O canal Pontuando aqui é para pontuar realmente pensamentos, reflexões. O que eu falo nem sempre é a última palavra, muito da minha opinião está aqui, mas o que eu trago à reflexão você pode refletir, pensar, estudar, né, se aculturar e deixar aqui o seu comentário, deixar a sua contribuição. Né? Assim, no nosso canal a gente precisa de visibilidade, né? Eu leio bastante, estudo bastante para fazer o canal, não me sinto expertise em nada, mas gosto muito do que faço, que é conversar com a turma e levantar esses parâmetros. Muito obrigado pela sua atenção, a gente está terminando o programa. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção. Compartilhe esse vídeo e até o próximo Pontuando.